me chamam mais, assim, eu estou mais conhecida como Silvia Farina, e eu sou, vamos começar por artista plástica, que hoje mudou para artista visual. Então, artista visual é o antigo artista plástico, ainda eu prefiro o artista plástico. E fiz faculdade de publicidade e propaganda, que tem uma magia também com a arte, mas é um outro nível de arte. Sou professora de História da Arte, arte terapeuta também, monitora de exposições de arte, então eu levo pessoas para, acompanho pessoas para verem as obras de arte e não explicar a obra de arte, e sim despertar nas pessoas o olhar. Arte é olhar, arte é estar vivo perante a beleza. Então, uma planta é uma obra de arte, uma flor é uma obra de arte, uma árvore, tudo é obra de arte, tudo. E temos as variações da arte, que às vezes falam, mas eu não sei fazer nada de arte. E arte é tentar começar a se expressar. E a expressão, a maior dificuldade da expressão espontânea, a expressão artística talvez, nem espontânea que eu queira dizer, seria a coragem. A maioria das pessoas morrem de medo de se expressar, mostrar algo que fizeram a partir de uma ideia. Então, às vezes, é melhor nem mostrar e nem fazer. O artista tem que ser corajoso e audacioso. E pôr para fora aquilo que ele sente, através do seu sentimento e através de um trabalho que vai ficar pronto fora da sua ideia. Vai ser feito uma obra para poder ficar no mundo. É dar a luz a uma obra, é dar a luz a uma arte. Então, é muito importante ver que criar uma obra de arte, ter um filho, criar uma obra de arte, é pôr alguma coisa nova no mundo. Então, isso vem a ser a criatividade viva dentro da gente. Tem uma frase que fala que a criatividade é a alma brincando, né? Então, eu acho muito lindo isso, porque é a alma brincando. E também, para mim, eu sinto, como artista visual, que a arte é brincar de Deus, né? Assim, conversar com Deus. Então, quando eu tenho meu processo artístico, eu estou fazendo um trabalho que eu estou voltada para mim, para um material que estou trabalhando, e esse material que estou trabalhando está conversando comigo. E essa conversa é uma grande meditação, é uma grande cumplicidade, é um contato imenso com Deus. Isso não implica que a arte seja só pintura, escultura, gravura. A arte pode ser também até dentro do contexto de artesanato, porque tudo que nós fazemos com as mãos e algum objeto material é considerado, para mim, arte. Saiu de dentro do coração da pessoa e agora está no mundo. Um bordado, um tricô, um crochê também é arte. Então é muito importante ver que a partir daí você pode criar arte dentro do crochê, tricô, bordado, fazer uma forma nova para se poder expressar, né? O seu coração, sua alma. Fora isso, esse ato do fazer artístico, ele é uma meditação. Quando a gente está fazendo algo artístico, um desenho, um rabisco repetitivo, uma mandala, sabe, até ficar olhando a natureza, esse momento é mágico, é meditativo. Ele leva o contato a Deus. Então, quantas vezes a gente vê aquelas mulheres fazendo renda de biuros no Nordeste,
fazendo cestaria, os índios fazendo cestaria, todos eles estão meditando, todos eles estão fazendo alguma coisa que é ele com a obra. Nunca um artista vai conseguir passar o que ele sentiu quando ele fez uma obra de arte. Porque só ele sabe o que ele sentiu. Ele pode contar, olha, eu fiz porque eu quis expressar minha dor, mas a dor que ele quis expressar, só ele sabe. Então ninguém pode entender o que o artista fez e sim sentir o que ele fez. E isso que é o grande lance da arte. A arte é para ser sentida, para ser vista, para ser olhada, e muitas vezes, quando a pessoa não tem a visão, ela pode tocar na obra de arte. Bom, hoje eu vou trazer uma convidada muito especial para mim, que é a Fátima Araújo, e ela vai falar um pouquinho do percurso dela dentro de um contexto da arte dela, dentro do dia a dia. Ela é terapeuta, ela é arte-terapeuta, artista visual e várias áreas da terapia que ela atua. Então, eu vou convidá-la para estar participando aqui comigo. Vamos ver se eu consigo, né? Porque a gente está começando aqui. Como faz isso? Vocês... É difícil. Eu não sei como fazer, como que ela entre. Doutora Fátima Araújo me peça para entrar. Você tem que pedir para entrar, né? Para eu poder colocar você na nossa live de hoje. Apareça, dona Fátima. E com isso a gente vai conversando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, né? Porque, na verdade, a gente tem que começar a ativar internamente tudo aquilo que a gente sente. É legal falar para vocês que a arte-terapia, ela tem um lado de cuidar das pessoas através da arte, né? Então a arte, tem a arte como terapia, a terapia, a arte-terapia, e assim, a arte já é uma terapia. Então é muito interessante porque essa proposta da arte-terapia traz para a gente uma nova visão do que uma forma de ajudar as pessoas através de uma terapia para poder ela se localizar, para ela poder expressar seus sentimentos, para que tudo corra melhor na vida dela. Basicamente, quando a gente se conhece muito bem, que é muito difícil, a vida inteira a gente está buscando o autoconhecimento, fica difícil, às vezes, a gente tentar ir para a arte. Então, a maioria das pessoas saem correndo da arte, saem correndo, não vou fazer, não, nunca fiz isso, não quero. Existe. Ah, Fátima, está falando que não aparece a opção para pedir para entrar. E agora, dona Fátima, como faremos isso? Porque eu não sei como eu faço aqui. Gente, olha, eu não sei como fazer, mas a gente vai continuando aqui. Aqui, peraí. Deixa eu ver. Solicitação para Fátima, e eu acho que já já ela aparece. Eu não tenho medo de errar, porque eu estou aprendendo agora, né? Aí, Aê! oh, meu amor, que bom que você entrou. Ah, a gente vai que vai, vamos indo e começando a fazer. É isso que é o mais importante, né? Pronto, isso é que importa. Onde aperta, onde não aperta, que seja, uma hora aparece. Bem-vinda, minha querida, muito Oh, obrigada a aceitar de ser minha convidada. Vou falar que é a minha primeira live como anfitriã, porque é muito importante para as pessoas também tentarem, porque não acontece nada, não dói nada, você não sabe só apertar os botõezinhos, mas depois a gente aprende. E isso é o mais bacana dentro da história toda. Então, bem-vinda, minha querida. Vamos falar um pouquinho da sua historinha. Fique à vontade. Vamos ver como eu atuo como anfitriã e você vai me ajudando também.
tá bom? Ok, minha querida. Primeiro, gratidão pelo convite. Estar aqui com a mestra da arte, para mim é Ah, uma honra. Estou muito, Michelangela. né? Sou muito grata pela oportunidade, e também de poder retribuir. Você já esteve dividindo a tela comigo como convidada em outro momento. E gratidão aí a Suzana falando que a tia Fátima é top, um exemplo de pessoa. Gratidão, Suza. Suza é suspeita para falar, é minha sobrinha, minha ex-aluna, mas eu realmente me sinto assim muito especial na vida das pessoas e de modo especial ainda mais de alunos, pessoas que passaram por mim. Então, Silvia, como eu dizia, é uma honra estar aqui com você A e honra é minha. poder falar agora um pouco da minha trajetória no mundo da arte. Eu sou também artista visual, foi a minha segunda formação. A primeira foi pedagogia. Olha, Roseli Araújo, uma turma aí que está acompanhando. Seja bem-vinda, Roseli. Eu sou também formada em arte e a primeira formação foi pedagogia e depois eu me formei em psicologia. E eu não costumo muito citar isso, mas aqui eu me sinto à vontade para fazê-lo. Olá, Dissim Faria, seja bem-vindo, meu querido. Que ótimo te ver por aqui nessa conversa. E com isso eu vejo as três ciências dialogando o tempo todo. Eu já citei em outra oportunidade que na pedagogia eu trabalhei mandala em sala de aula com os alunos. E depois, nas artes visuais, a minha primeira pintura foi uma mandala, quando eu fiz o curso. E posteriormente, na psicologia, eu apliquei, quando necessário, eu ainda aplico mandala em consultório, para obter informações sobre o paciente, sobre o cliente. Então, por que eu citei esse exemplo? Para dizer que essas ciências, elas dialogam o tempo todo. Então, eu começo por aí, dizendo que a minha estada aqui hoje, nessa fala, é para contar um pouco da minha história nessa caminhada aí do mundo das artes, ok? Bem-vindo. E aí, já respondendo a pergunta que a minha anfitriã fez, para eu falar um pouco da minha vida, do meu caminhar na arte. Eu pensava aqui um pouco antes, enquanto ouvia a Silvia falando, falei, gente, mas quando mesmo começou a minha caminhada pela arte? O que, que eu vou dizer para a audiência hoje nessa visita especial à minha colega? E aí me veio um insight, o seguinte, na verdade, eu sou artista, sou artesã, desde a minha ancestralidade mais antiga, mais remota. Eu não, a informação que eu tenho é que minha avó e também a minha bisavó já faziam trabalhos assim excelentes. Eu tenho inclusive bordados, mas não é só um bordado, é uma obra de arte em forma de bordado da minha avó. E parte dele, segundo a minha mãe, foi feita pela minha bisavó. Então, pegando aí essa linhagem materna, de quando eu tenho conhecimento, é desse jeito. E a minha mãe, é impressionante as peças que ela fez, que hoje eu nem vejo mais, por exemplo, bordado em aplicação, que pegava um tecido, aplicava em outro e fazia um contorno, e era, o colorido era de um tecido aplicado ao outro, mas como obra de arte mesmo. E aí, trilhando um pouco mais, para ser mais rápida aí nessa caminhada no mundo da arte, dos primeiros trabalhos que eu lembro de eu fazendo, que foi a minha primeira professora que me alfabetizou. Eu devia ter o quê? 6, 7 anos, porque ia-se para a escola já para aprender a ler, não tinha educação infantil como agora, pelo menos não onde eu me escolarizei. E ali eu lembro da minha professora fazendo crochê. Eu não lembro de ela me ensinando. Eu tenho a impressão que eu aprendi de vê-la fazer.
E ela era aquela pessoa que ela tecia um novelo e depois ela desmanchava aquela peça porque ela queria continuar tecendo e não tinha mais linha. Ai, Então, essa informação ficou muito registrada para mim. E hoje eu me vejo assim, no meu cantinho do ateliê e do crochê, com tanta linha. Eu falei, poxa, se pudesse jogar lá atrás umas linhas dessa, lá para aquela minha professora, que desmantelava as peças, fazia aquele novelo para tecer de novo, do tanto que ela gostava. E ô, de lá, Fátima, só uma coisinha. Você percebe que o fazer, que é o importante, sim, né? Porque o processo, aquele momento de meditação, aí desmancha, faz de novo. O prazer é interno, não precisa ficar pronto, né? Porque normalmente um artista, pelo menos eu, aqui tem um monte de obra, várias coisas que eu fiz, e aí fica até sobrecarregado, né? Às vezes eu poderia até ter feito na argila, amassada e pronto. O processo é só comigo. Então ela tá certa de repente, começar e terminar, porque o processo é dela, ela fica bem com isso. Desculpa exatamente. interrompê-la, mas eu acho que é bom mostrar isso também. Sem linha, Sim, ser mesma. Tá. exatamente. Nesse exemplo aí, já certifica o que você disse agora há pouco, que o que importa ali é o processo. A minha professora, eu lembro dela desfazendo peças mais antigas, que quando ela ia desmontar o crochê, a linha quebrava, porque já estava gasta. Mas ela queria tecer mais, então o prazer dela estava no tecer. E eu penso que, instintivamente, esse prazer por essa atividade ali artesanal, que é uma verdadeira obra de arte, ficou para mim desde muito antes e fisicamente a partir daí. Porque eu me lembro de todo o tempo, na medida que eu fui crescendo, eu estava sempre em volta com algo desse tipo. Para você ter uma ideia, com 9, 10 anos e desde antes e depois, eu já costurava para a família. Minha mãe era costureira e eu também aprendi vendo a costurar. O meu pai tinha tecido lá na venda dele, aquelas vendas de balcão, que vendia desde fumo de rolo até tudo ali. E eu lembro de eu descendo as peças, subindo na escada, porque eu não alcançava, pegando peça de tecido, cortando. Hoje eu imagino, gente, como que eu conseguia isso, né? Eu cortava e fazia as peças. E eu não lembro de eu desperdiçando tecido, porque eu fui, entre aspas, especializando. Eu cortava no papel, fazendo moldes, e depois eu vi que era assim realmente que fazia. E aí o tempo foi passando, a Suzy tá rindo ali, ó, kkk, é desse jeito, Suzy. A sua mãe também foi costureira nata, que eu sei, Suzy. É uma turma muito querida que veio aqui nos assistir. Olha, pessoal, depois você segue aí a Silvia também no Instagram dela, Silvia Farina. E, Ah, é bem divertido o meu Instagram, tem muita ideia boa. e então, é assim, eu cresci nesse meio, e na medida que eu fui crescendo, eu comecei, entre aspas, assim, a buscar fazer algo original. Eu criava peças. As minhas irmãs, até hoje, elas querem que eu volte a costurar para fazer aquelas roupas lindas e exclusivas que elas usavam. Toda semana a gente fala disso, eu e elas. E aí, encurtando um pouco, porque tem muita informação aí nesse meio, eu já depois que eu havia casado, que eu tinha filhos, olha, a Suzana falando que tem a máquina da mãe dela lá na casa. Que legal, Suzy. Essa máquina aí também é uma obra de arte, né? Ela tem muita energia aí da sua mãe costurando. E aí eu lembro que morando na fazenda e já tendo filhos, bem lá numa comunidade vizinha com a Suzana, inclusive os meus filhos e os filhos dela, e a Suzana, os filhos da mãe da Suzana foram colegas de escola. Eu fui professora dos meus 3 filhos até a 4ª série. E nesse meio aí, eu tinha na fazenda, um dos quartos eu montei e eu não sabia exatamente o que significava ateliê. Mas eu escutei no rádio de pilha e achei bonito esse nome. E sabia que era ali que as coisas aconteciam. Então, eu tinha o ateliê lá na fazenda.
E como eu mais costurava e fazia crochê, ele se concentrou em torno disso, lá dentro daquela sala, que era um dos quartos da casa. A Gesana está falando que está nos assistindo e costurando. Olha que legal. Então, pronto. Então, continue Essa daí aí é uma meditando. próxima entrevistada, ela vai ser, viu, Josane? Que ótimo. Então, assim, eu tinha esse ateliê lá e eu lembro assim que eu fui montando, coloquei prateleiras, tudo assim no estilo bem rústico mesmo. E fora dali, eu criava outras peças. Por exemplo, eu lembro, e aí a Suzana Durães, a Suzy Durães está aí, ela vai saber do que eu estou falando. Na década de 80, eu criei lá na fazenda um tipo diferente de, bem rústico, de presépio. Porque tem as folias de reis e passam nas casas, e é uma festança em cada casa, uma comilança, e aí os outros seguem acompanhando e tal. E naquela casa que canta o reis, isso é diferente em outras partes do país, mas lá funciona assim ainda. E eu criei um presépio com pedra, eu carregava pedra, quebrava, tipo mais arenito, e montava com massa de cimento e tal. E criei tipo uma gruta mesmo, e depois vim com grama, que eu tinha, meu terreiro era todo gramado, eu vim com grama, em volta em trufinhos de jornal, e ali ficou, o presépio é a coisa mais linda, foi uma criação que levou semanas, e eu não sabia exatamente, eu não tinha visto aquilo, mas eu recebi essa inspiração, e naquele ano, ou foi no ano seguinte, fez-se uma dessas festas de reis, numa fazenda recém-adquirida que a família comprou, meu esposo, que inclusive é o tio da Suzana, que está aí nos assistindo. E hoje, para encurtar essa história aí do presépio, ainda existe naquela região, toda uma região, presépios que foram, eu sei que foram inspirados nesse. Então, veja bem, numa comunidade tradicional, alguém começou um tipo de presépio, e ali a cunhada fez, a outra fez, e a outra fez, e ainda hoje existe. Alguns, inclusive, continuam lá na sala da casa, e quando é época de final de ano, ali das folias, vai lá e coloca os personagens do presépio, e fica todo ornado por fora, e ali passa a folia. Então, eu E abrir expliquei. um parênteses, só um parênteses, duas palavras que você falou aí que são mágicas. É ateliê, né? E inspiração. É muito importante a gente ver que assim, o artista não faz nada, você fica aí parada e não faz nada. Então, a palavra inspira, daí assim, eu digo que a gente é escravo da inspiração. E a inspiração aparece no momento que ela quer. Então, se você estiver dormindo, se estiver no carro, você vai ter que pegar, não é que vai fazer uma obra de arte no carro, pega a ideia, guarda, porque ela não volta mais. Essa é a escravidão do artista. Ele é escravo da inspiração. Isso é muito interessante, porque antes eu falava, as pessoas falam que você não faz. Não, mas você não faz nada, você é artista. Não, eu estou à espera da inspiração que passa como um raio. A outra coisa que seria também um ateliê, que até conversei com ela, com a Fátima outro dia, que o ateliê é um templo, é um lugar de reza, é uma conversa com Deus. Então, o ateliê, quando o artista está trabalhando, não atrapalhe, porque realmente ali é a oração dele, é um momento de contato maior com Deus. Então, só quis acrescentar isso, porque são duas palavras que pertencem ao mundo artístico, né? Que seria a inspiração e o ateliê, como vão ter outras, mas é legal a gente já ir pontuando. Pode voltar aí. Sim, antes de voltar para a arte, eu preciso dar um alô bem especial aqui para o Luiz Tiradentes, que acabou de entrar aí na nossa live. O Luiz é um querido, ele já esteve aqui em Goiás fazendo um trabalho ali no meu serviço. E hoje eu tenho notícia muito dele através da Andréia Peixoto, tá, Luiz? Seja bem-vindo aqui, que ótimo que você está por aí. Ah, e a Gesana falou que ela faz só quando ela está inspirada. Isso é o artista, ele faz quando É, ele está inspirado. quem E manda na
a inspiração, só isso. Exatamente. O patrão da gente é inspiração. Exatamente. E aí a Zília e a Olga também estão confirmando que é realmente um templo e é verdade e tal. Então, tanto é verdade. Só para fechar também, Zília e Olga Beltrão são duas grandes artistas, então são Pronto, pessoas muito queridas minhas e são duas grandes artistas. que Sigam legal, no Instagram também. que ótimo. E ainda sobre essa questão do ateliê, ele é tão mágico, conforme você disse, Silvia, que uma das minhas filhas, a minha primeira filha, ela também fez artes visuais depois de alguns anos. Olha, Luiz. Ok, Luiz, que ótimo que você está aí, Luiz. Seja bem-vindo aí na Casa dos Artistas. Você também é um artista. Não é É, o Big Brother, é a Casa dos Artistas. então, está no lugar certo, Luiz. Luiz tem um trabalho muito bonito na área das transacionais, da programação neurolinguística e tal. Então, eu falava do ateliê. A minha filha, a Keila, ela fez artes visuais e no início eu sei que ela faz, ela cria muito, ela cria produtos, ela é um trator, digamos assim, para criar. E ela confessou recentemente, olha quem entrou aí, a Marlene Gonzaga. A Marlene é uma artista também aqui do Goiás, que Ah, ótimo! fazer a festa aqui. Então, a Marlene, ela inclusive é professora de arte, de artesanato aí pelo estado de Goiás inteiro. Marlene, que ótimo ter você aqui. Então, eu Ione, falava, que você está amando, mas é assim, você é muito especial, porque ela também tem uma sensibilidade, a Ione Barbosa, muito especial. Cada uma vai falando das suas amigas, né? Mas obrigada, Ione, de estar aí também, viu? a minha filha Keila, ela fez artes visuais e depois que ela tinha terminado o curso, ela falou: mamãe, você sabe por que eu fiz artes? Eu falei: não sei, você é uma artista, pode ser por isso. Ela falou: olha, eu fiz artes visuais inspirada por aquele seu ateliê lá da roça, da nossa casa, lá na fazenda. O que é que o Luiz disse? O Luiz também precisa de momento de inspiração para criar novos cursos. Concordo que é um momento de contato com Deus. Exatamente, Luiz. É um momento de contato com Deus. Então, e assim foi a minha trajetória toda. Agora eu vou dar um salto lá daquele momento para o momento atual, porque tem muita história aí pelo caminho, tem muita arte e artices aí pelo caminho. E a gente vai segmentando isso mais para frente, né? Porque Exatamente. a gente vai passar a noite também falando, porque quando se fala de arte, acabou, ninguém faz mais. Então E aí, vamos. exatamente, eu vou falar então agora só do momento atual. Ficaram décadas aí para trás que eu falei só partes. Como que eu estou no momento atual na produção artística? Primeiro que eu estou criando muito, não só nas artes, mas estou criando conteúdos da psicoeducação e tudo no canal do YouTube. Inclusive, quem ainda não se inscreveu no canal, a Suzy está falando que a história é longa. Realmente, Suzy, é muito longa e muito linda essa história. Quem ainda não me segue no canal lá do Instagram, é Agir Consciente Fátima Araújo. Então se inscreve lá, ativa o sininho e tal. E como é que eu estou hoje na criação artística? Além de criar conteúdo, eu moro numa casa aqui em Goiânia. Eu tenho uma casa aqui e a minha casa daqui, ela é um ateliê. Na verdade, eu moro num ateliê. Eu É uma tenho instalação, né, Lu? é Na uma verdade, instalação, exatamente. só para abrir, só um minuto. Instalação são aquelas obras de arte que você interage dentro de uma exposição. Então, tem várias coisas e você vai dentro dela interagindo, né? Então, a gente brinca que casa de artista é quase uma instalação, porque não tem coisa para todo canto e sempre gostoso de olhar, né? Exatamente. Olha, a Gilvânia falando que até ela está ficando inspirada com esse bate-papo maravilhoso de vocês. Ah, Então, mas é pirar, a ideia é essa. a ideia é bem essa, Gilvânia. E como é que eu estou hoje? Primeiro, eu não falei antes, mas assim, eu sou goiana de coração, Ah, mas eu é. nasci em Minas Gerais. E eu nasci num município chamado Januária, às margens do majestoso Rio São Francisco, o Rio da Unidade Nacional.
e morei muitos anos em outro município do mesmo nome de São Francisco, do nome do Rio, e parte desse município foi emancipado e criou um município novo chamado Chapada Gaúcha, em pleno norte de Minas, norte e noroeste. E lá eu tenho casa, tenho filhos, familiares que moram por lá. E vim para Goiás, já vai completar 12 anos, e aqui eu me instalei, comprei casa, e amo, amo, amo o que eu faço aqui, sou muito feliz. E como que eu vivo hoje? Eu vivo num ateliê. Eu tenho uma sala, eu fui pegando os quartos da casa e montando ambientes, verdadeiras instalações, como diz a minha anfitriã e a Silvia. Eu tenho, além do closet, do home office e tal, eu tenho quarto mesmo de dormir, não, porque eu durmo na rede. Coisa de artista também. Então, assim, eu tenho um quarto, uma sala que eu montei para a parte de linhas e tal, que eu faço crochê, eu faço macramê, essas coisas ali. Tenho cadeira, aquela cadeira de balanço, fica em frente à TV, mas a TV, na verdade, eu nem ligo, porque não preciso, estou ali meditando. O pouquinho de tempo que eu tenho, eu vou para ali. E tenho outros ambientes também aconchegantes aqui, mas eu vou falar de um especificamente, que é na garagem. Lá na garagem, o carro concorre com terras e molduras e para reaproveitar. Eu trabalho também com material reaproveitável, mas é como hobby mesmo. E eu vou falar só de uma experiência que me contagia muito, que é inspirada na Goiandira do Couto. Goiandira do Couto, para quem não sabe, ela é prima da Cora Coralina. E ela Ah, tem na cidade de Goiás, chamado de Goiás Velho, né, que foi capital do estado e tal, lá tem ainda o espaço cultural dela. Eu cheguei a ir lá algumas vezes enquanto ela vivia, eu já morava em Goiás, não tive o privilégio de conhecê-la, às vezes que eu fui ela não estava recebendo, e lá ela tem, quando ela parou de fazer aquele tipo de arte que me inspirou, ela já estava com mais de 500 encomendas de telas que ela não pôde entregar, não pôde fazer. E ela trabalha com o quê? Com terra, porque aqui na região tem muita terra colorida e ela foi colecionando centenas de tonalidades de terra. Então, de lá para cá, de quando eu comecei esse trabalho, eu estou nessa saga. Eu tenho já dezenas de tonalidades, várias pessoas contribuem comigo com essa pesquisa. E tenho ali o material onde eu vai compondo os quadros. Eu vou até, não, eu vou até te mostrar uma foto de um quadro desse que eu ganhei, que tem acho que 30, 40 anos que ele foi produzido aqui na região, e eu tenho como uma verdadeira obra-prima. Então, assim, esse trabalho para mim ele é muito especial, ele está numa fase assim ainda iniciante ali, mas é muito, me contagia muito quando eu estou lá. E ali eu mexo com argila, com as plantas. É isso. Um pouco da minha história no mundo da arte. Olha quem entrou aí, a Kelly Baliano, sua linda. Uma artista também. oba! Bem, Então é isso, Silvia. A minha trajetória, na verdade, a arte, a atividade artesanal, a meditação, tudo que vem junto com isso aí, o estar no momento presente, para mim, dialoga o tempo todo aqui. Então, eu tenho meus momentos, meus rituais, por exemplo, enquanto eu estou em home office, no horário de almoço, eu tomo sol, medito ao sol. Mesmo quando eu estava trabalhando ainda sem estar em home office, eu já fazia, eu tinha coragem de montar o acampamento dentro do estacionamento lá no trabalho, aquela que está aí sabe disso, armava a rede e tudo, deitava na rede lá, como se estivesse mesmo num camping, no intervalo de almoço. Então, eu sou aquela pessoa que aproveito cada minuto da vida. Para mim, cada minuto é uma bênção e é um ateliê a vida. Eu finalizo dizendo que é um ateliê a vida. Simples assim. Fátima, é muito bacana sua apresentação, né? Primeira, porque eu acho que a gente vai ter muita conversa. E eu vou te fazer uma pergunta que, né, a gente já está discutindo há muito tempo, e assim, discutindo, né? Questionando.
Artesanato e arte, como você definiria artesanato e arte? Olha, pensando na meditação, pensando no momento flow, naquela coisa assim de alcançar êxtase mesmo, de perder noção do tempo. Ambos são artes porque ambos levam ao mesmo contentamento, à mesma condição da alma conectando com a peça e vice-versa. Então, sendo dessa forma, quem sou eu para dizer se isso é arte ou isso não é? Até porque tem artista que não faz arte, tem artesão que faz arte, e aí? Como é que fica, né? Exatamente. Artista que não faz arte, artesão que faz arte. Interessante, Então, muito, e porque aí? eu acho que é muito importante, porque o artesanato, ele é meio desvalorizado e desnecessariamente, né? Porque nos Estados Unidos, o que é considerado artesanato para eles é arte, aliás, o artesanato deles é considerado arte. Então, aqueles tapetes, o patchwork, trabalhos com crochê, tricô muito trabalhados, são considerados, que eles falam handcraft, que para nós já é arte, né? Mas eles valorizam muito mais um trabalho do artesanato. Por isso, muitas vezes, quando vêm para o Brasil, as pessoas estrangeiras vêm para o Brasil, ficam encantadas com todo o artesanato do Nordeste, de Minas, porque tem muita coisa linda. Mas aí, assim, é artesanato, porque a arte é uma pintura como uma pintura do Leonardo da Vinci. Isso é arte, também é arte, Sim. mas eu vi um processo dentro de um contexto histórico. Uma outra coisa também que eu gostaria de lembrar é que sem arte a gente não viveria, né? Então a arte assim é a alma da gente e a alma da história, porque se não existisse arte, a gente não saberia. Até na arte das cavernas foi registrado alguma, quer dizer, de qualquer forma a arte traz um registro. Quer dizer que se assim, né? Eu já questionei com outras pessoas que gostam de ser ardilosas com as palavras. Então, o desenho da caverna é um desenho simples, né? E aí ele não é arte? Ele é. Ele é uma expressão do ser humano. É uma expressão como se fosse de uma criança que não tem tantos elementos, mas é arte, porque saiu do homem pré-histórico para a caverna. Então é interessante a gente começar a observar o que é arte mesmo, sabe? Até não, uma flor é uma obra de arte completa, né? Que Deus criou. Então, eu acho assim que a minha proposta maior é começar a fazer com que as pessoas, muita pretensão minha, mas eu não faz mal porque eu sou pretensiosa, é começar a olhar arte em tudo, tem arte em tudo. Na comida, quando você cortar um tomate, se você cortar bonitinho, numa forma que prazerosa, é uma pequena obrinha de arte. Arrumar o arroz e feijão no prato, transformar num quadro abstrato de arroz e feijão, é uma obra de arte. Assim, eu estou, claro, né? Estou pondo de uma forma para trazer mais alegria para o nosso dia a dia, mais alegria por. Às vezes, assim, muitas vezes me acontece de eu estar olhando assim, estou no banheiro, ou estou como chama? Esperando para fazer exame médico no laboratório, aí aquele chão é todo manchado, né? Aí eu começo a olhar, eu vejo o rosto, eu vejo alguma coisa, um cachorrinho desenhado no mármore. Então, sabe, de repente a arte está no piso do laboratório que você cria, nas nuvens. Às vezes a gente começa a olhar as nuvens, a mente da gente vai vendo um cachorro, um rosto de mulher. Então, eu acho assim que é começar a olhar mais a beleza de tudo, os desenhos que existem em vários lugares. Até na hora de você fazer uma comida, põe uma salada e a alface ficou de um jeito, você fala, nossa, parece uma carinha, sabe? Olhar com mais alegria o que está ao redor da gente. Isso já é o princípio de um olhar na arte. Não precisa ser uma Mona Lisa, pode ser um alface.
Então, eu acho que assim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer uma participaçãozinha, não como ela poderia estar falando, senão a gente vai encerrar para não ficar uma coisa tão cansativa também, para, né, não ficar tão comprido, porque eu acho que a gente já tem tantas lives, tantas coisas para ver, e tem que dar um recado, porque é importante. Para mim, dar um recado, usando até a Fátima para dar o recado dela. Então, se você. Acho que ninguém perguntou nada, acho que. Eu nem tem muito o que perguntar, talvez. Se você quiser fazer suas considerações finais, Sim. pode fazer e pronto. Ok. Tá bom, Silvia. Eu finalizo com a palavra que me resume nesse momento, que é gratidão. Gratidão mesmo. Estar aqui falando um pouco da minha vida, porque artes faz parte dela, é expor mais um tanto da minha essência. E expor no momento sublime, que é o momento em que se fala do poder criativo da arte. Então, eu continuo aqui, continuo à disposição. O meu Instagram é fatimaraújo.com.br. Quiserem saber mais um pouco dessa história, um pouco de como é esse trabalho que eu estou me propondo aí, na medida do possível, que é É, justamente trabalhar ali com as areias coloridas, começando pelos abstratos e depois eu vou te mandar, Silvia, foto, eu não lembrei de te mandar antes, de como se expressa dessa forma aqui no Goiás, como nós falamos, né? no Então, Goiás. assim, exatamente, aqui no Goiás. Então, é isso, assim, eu sou muito grata por ser não só uma artista, mas por ser uma arteira da vida. Então, eu Ah, finalizo mas ele é dizendo artista mais que tudo, né? Eu acho Dizendo que tem. assim que é interessante que quem está nesse mundo da arte, ele começa a agregar outras situações, em viagens, em acampamentos, e cada um achando a sua forma de viver a arte contemplativa, de viver algo assim que faz toda a diferença naquele momento, e meditar. E aí começa a expandir essa meditação, eu vou finalizando aqui, deixando essa dica, assim, para tudo que for fazer. Agora eu não posso meditar porque eu vou lavar vasilha. E que tal meditar enquanto lava vasilha, né? Eu já falei isso em outra ocasião. Em 2019 eu fiz um trecho português do Caminho de Santiago de Compostela e foi uma jornada de estudo de enneagrama, que é uma ciência com a qual eu estudo e trabalho também. E daí eu aprendi, até então eu não sabia que seria possível meditar caminhando. E com técnicas eu aprendi que isso é possível, e depois eu fui ver que isso é bem mais popular do que eu imaginava. Então, o trabalho artístico, a criação artística, ela é também um ato meditativo. Está conosco aí na sala, eu encerro com esse exemplo, a Marlene Gonzaga. A Marlene faz bolsas de palha de milho. Ela pega cada pedacinho da palha de milho e junta e faz bolsas maravilhosas. Gente, isso é uma obra de arte. A começar pelo molde da bolsa, por tudo. Então, o que eu desejo para você é que a sua vida, cada um que está nessa sala, seja realmente uma vida mergulhada e permeada na arte, porque aí você verá sentido em tudo, você terá mais fortaleza para encaminhar, para passar pelos momentos de desafio. E assim foi na minha vida toda. Antes eu não sabia, hoje eu tenho clareza que a arte me ajudou a superar grandes desafios. E por isso eu estou aqui compartilhando hoje um pouco da minha história com vocês. E sou muito grata para a Silvia pelo convite, poder estar aqui falando com a sua e com a minha audiência um pouco mais da minha história, especificamente na arte. Gratidão, gratidão, gratidão. Um abraço. Vou pedir, vou convidar, obrigada, muito, assim, ela é uma minha madrinha de projetos digitais, então ela é muito querida para mim. Conheço a Fátima há pouco tempo, mas já me encantei por ela. Então ela é uma pessoa encantante, encantável e encantante. Legal. E assim, eu sugiro que a partir de aqui, dessa conversa breve, eu tenho a intenção de fazer várias outras, talvez não dando até alguns exercícios. Agora que vocês desligarem aqui, procure
procurem ver, de repente, pegar um lápis de cor, pegar uma argila, se tiver, que né, de repente não é tão fácil ter tudo, uma tinta, e faz uma brincadeira, sem compromisso com você, é só sua. Lembrando que a maior cumplicidade de uma obra, de um artista com a obra de arte dele, ninguém vai participar. A história é só dele com a obra. E isso é uma magia que Deus nos proporciona, de podermos ter esse acesso a nós mesmos através da arte, de um fazer artístico. Reflitam sobre isso, porque é muito especial. Pode ser estranho agora, mas de repente comecem a ver que pode ser feito arte muitas vezes mais do que a gente pode imaginar. Então, Me permite só mais um exemplo, Não, não. ainda da Marlene que está aqui na sala. A Marlene, além de outras artistas que ela faz papel com fibra de bananeira, fibra do pseudocaule da bananeira. Ela faz papel preciosíssimo, papel artesanal. Gente, se isso não é arte, o que é arte então? Então eu finalizo assim com mais esse exemplo dizendo que existe arte em tudo, nas menores coisas existe arte. E, portanto, viva a arte. E aqui estou vendo que a minha amiga querida, Erika Knoblau, que é amiga assim amiga e irmã, a gente já fez muita arte, né? Então, assim, é uma pessoa extremamente sensível, ela trabalha com recursos humanos, mas tem um olhar muito especial para a arte também, e eu agradeço a participação dela aqui também, que a gente tem muita arte para conversar, né? E lembrando também mais uma coisa, a história da arte também. É bom a gente começar mais a olhar a história da arte sem medo, porque também a história da arte é muito distanciada, porque parece uma coisa muito complexa. Comecem também a observar mais. Eu tenho um grupo no Facebook que chama A História da Arte e Suas Peculiaridades. E lá eu vou pondo alguns momentos da arte bem pontuais, só para as pessoas, sem muito rebuscamento, mas com, deixando mais próxima a pessoa desse mundo que é a história da arte, que parece tão distante e é tão próximo, é muito fácil de chegar perto também. Então, olha, gente, muito obrigada pela participação. Eu fico contente de ter o público que está aqui, né? E assim, teremos mais novidades. É só indo aguardando. Fátima, muito obrigada por sua presença. Muito obrigada do fundo do meu coração. Agora eu vou tentar ver se eu sei desligar. Tudo bem, ué, mas acho que sei, sim. Então tá, gente. Grande É só abraço. apertar o xizinho, né? É só Tá. aperta o xizinho lá em cima e pronto. O restante é só isso. Pode ir, vai que tu consegue. Não é nada a fazer live, é só começar, tá? Exatamente. Tchau, tchau, minha querida. Um abraço. Deus, que Jesus abençoe a todos. Tchau, boa Tchau, noite. tchau. Amém. Boa noite. Boa noite.